vem compartilhar o que o Senhor colocou aí no seu coração. Vamos aplaudir a serva do Senhor. Aleluia, Jesus. Meus salves, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Não é a minha voz, não. Minha voz é bem feia. Eu até evito usar microfone por causa disso. Irmãos, ontem, quando eu estava conversando com as meninas, com a Eve, com a pastora, a Eve falou para mim que queria que eu desse uma palavra rapidinha aqui. E aí eu falei assim, bom, eu vou ministrar naquilo que eu aprendi nesses 2 meses que eu e a minha companheira, a gente passou por uma tribulação grande, né? Nesses 2 meses assim que começaram o ano. E aí eu falei, vou ministrar sobre isso. Só que enquanto a irmã estava pregando aqui na frente, Deus mudou tudo. Eu até falei pra minha namorada, eu falei, eu não acredito que Deus faz essas coisas na última hora. E lá fui eu procurar a palavra que Ele queria mostrar. É brincadeira. Eu me expando ainda com tudo isso que acontece. O que eu quero falar pra vocês, irmãos, está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Quem quiser abrir para me acompanhar. Eu não vou pregar, tá? Ainda. Vou só fazer uma leitura rápida e aplicar isso nos dias de hoje pra gente. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, fala sobre a história de Natã. Quantos aqui conhecem a história de Natã? Amém. Amém? O profeta Natã. O que aconteceu foi que Davi já tinha se tornado rei. Lembra de Davi que matou Golias? Tinha se tornado rei. E ele era um homem conforme o coração de Deus. Ele era um homem que andava conforme os preceitos de Deus em tudo que ele fazia. E Deus honrava ele. Só que Davi era humano. Davi era homem. E por mais que ele fizesse tudo aquilo que Deus queria, ele estava sujeito a cair. E foi o que aconteceu. Davi caiu com quem? Betseba. Lembra? Ele olhou para ela, se apaixonou, só que ela era casada. E o que ele fez? Mandou que o marido dela fosse posto na frente de batalha. Eu não matei, ele disse. Mas ele tinha mandado colocar Urias lá na frente de batalha para que ele fosse morto e ele pudesse fazer o quê? Ficar com a mulher dele. E depois que Davi fez tudo isso, que ele executou esse plano muito bem bolado, e que ele achava que ninguém saberia e desconfiaria de nada, porque para todo mundo ele estava se passando como um rei bom que acolheu uma viúva. Só que ninguém suspeitava do que ele tinha feito. E Natã, que era um profeta de Deus, foi chamado para fazer algo que nem ele acreditava que ele tinha que fazer. E a palavra de hoje que eu quero deixar para vocês, assim, continuando o que a irmã já falou, é ousadia. Essa é a palavra que vocês têm que colocar nos seus corações. Sabe por quê, irmãos? Vamos ler comigo para vocês entenderem. Capítulo 12, versículo 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e a criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Olha o que Davi tinha falado sem perceber. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Davi a Natã, o que ele disse? Tu és este homem. Aleluia, glória a Deus. Olha a ousadia de Natã, de chegar para o rei, que tinha o poder de mandar matar, e falar: foi você que fez isso. Às vezes nós vemos os nossos pais, os nossos companheiros indo pelo caminho errado, e o que a gente fala?
nada. Às vezes nós vemos os nossos amigos de escola, que até conhecem a Deus e se apartam de Deus, e em vez da gente ir lá, arriscar a nossa cabeça, arriscar a nossa amizade, arriscar o amor dos nossos pais, arriscar o amor dos nossos parentes, a gente fica quieto. E sabe o que a gente se torna? Cúmplice. Vou falar pra minha companheira, pro meu companheiro, capaz, nossa, ele vai me encher o saco a semana inteira. Faz assim, continua assim. Continua desse jeito. Eu tenho aprendido, nesse último mês, nós lá de Campinas estamos fazendo um trabalho com o pessoal de rua e o pessoal que fica em uma praça lá. A maioria de vocês deve conhecer o Sucão lá de Campinas, que é um ponto de GLS muito procurado pelas pessoas para usar droga, para se embriagar e para outras coisas que não precisam nem ser citadas. E toda sexta-feira, e eventualmente agora nos sábados também, nós estamos indo lá, entregando panfletinhos, pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. E eu digo para vocês uma coisa, irmãos, não é fácil. Para quem fala assim, eu sou evangelista, recebe aquele título, bate no peito, acha que é facinho. Mentira, não é. Você evangelizar uma pessoa drogada, bêbada, ateia ou ateu, ou uma pessoa desacreditada do mundo, não é fácil. Nós vamos lá de sexta-feira e tem pessoas que riem na nossa cara, que olham e falam assim, eu já conheço, Deus, não quer saber de Deus, não, Deus existe. Outros viram e falam assim, você tá nessa, filha, vem com a gente. Tentam te puxar pro lado deles. Só que eu quero deixar para vocês o testemunho de um rapaz chamado Marcos, que estava numa sexta-feira, ele tinha matado aula, certo? Porque ele não pode sair de casa, só sai de casa para ir na escola, e ele matou aula e foi com um amigo dele lá para essa praça. E a Mariana tá aqui para não me deixar mentir, pode perguntar para ela. Nós fomos lá e nós encontramos ele, e nós pregamos a palavra de Deus para ele. E esse menino já era cristão, o tio dele é pastor de uma igreja, e esse menino foi expulso de tudo que ele tinha de ministério na igreja quando ele se revelou homoafetivo. Quando ele disse para a família dele que ele sentia atração pelo mesmo sexo, ele perdeu o cargo de ministro do louvor. A mãe dele não falava com ele, estou mentindo? A mãe dele não falava com ele, o pai dele não falava com ele, e ele só saía de casa para ir para a escola. E naquele dia, ele contou pra gente que ele estava perdendo a vontade de viver, que ele já estava chegando ao limite, que ele ia desistir da própria vida. E por nós termos nos levantado e ido lá, ele voltou a crer. Ele foi na igreja, ele falou pra mãe dele, e domingo passado a mãe dele estava lá com a gente. Se ela, se mais a nossa equipe ali não tivesse nos levantado e ido até aquele local, espalhar o amor de Deus, sabe onde ele estaria? Lá embaixo. E sabe quem pagaria o preço? Você, eu, nós iríamos pagar o preço, porque ele é só uma vida. Puxa aí na sua memória quantas pessoas você conhece que não servem a Deus. Alguém aqui não conhece nenhuma? Não, conhece todo mundo cristão. Pode levantar a mão.